Já o tipo 2, não. O tipo 2, nós temos, primeiro, a modificação de estilo de vida. E às vezes só com isso você já consegue controlar. Mas geralmente tem que entrar com algum medicamento. Só que como é tipo 2, ele tem insulina e a insulina funciona. Eu entro primeiro, primeira linha de tratamento, antidiabéticos orais. Pergunta de prova da residência. Nari pergunta, Marinha pergunta. Dê um exemplo dos medicamentos antidiabéticos orais do grupo das biguanidas. Aí quem nunca ouviu falar, fica, oi? Bigo quê? Bom, do grupo das biguanidas, o primeiro medicamento que entra no tratamento de diabetes é a metformina. Como monoterapia, o único medicamento, segura até 5 anos a glicemia do paciente. Mas geralmente com 3 o cara já começa a ficar refratário e começa a ter escape de glicose. E aí você tem que associar a segunda linha de tratamento. Então, primeira linha, biguanida. Grupo farmacológico, biguanida. Exemplo, metformina. É o principal antidiabético oral de entrada para controlar a doença. Diabetes tipo 2. Não se fala em antidiabético oral para diabetes tipo 1, porque 1 só tem insulina, ok? Essa é a desatenção também que se comete na prova. Aí, a segunda linha são as sulfonilureias. Ai, meu Deus, vou ter que gravar esse nome? Vai. Passou, a partir de hoje, por exemplo, quem tem cachorro, passou, né, um cachorro, sulfonilureia. Aí passou o outro lá, biguanida. Aí o pessoal, tá doido? Vai ficar mais doido ainda. Chegar no final, gente, o povo vai estar olhando para você e você fala, Jesus, não está muito bem não, esse processo está fazendo... Mas é assim mesmo. Bom, sulfonilureia. O caderno de atenção básica 36 apresenta os 2 tipos do SUS, a glicazida e a glibenclamida. São antidiabéticos orais de uma classe diferente da metformina e elas são associadas. E aí o paciente consegue responder bem por vários anos a essa associação. Mas com o avançar da doença, chega uma hora que a insulina já não consegue mais agir. E necessariamente o cara vai entrar na necessidade da terceira linha, que é a insulina. Deu para entender? 3 linhas farmacológicas para o diabetes tipo 2. Primeira linha, metformina. Segunda linha, uma biguanida. Segunda linha, glicazida, glibenclamida, sulfonilureia. E terceira linha, a insulina. Ah, Valdemir, mas eu conheço o diabetes, já foi direto para a insulina. Sim, gente, aí nós temos as particularidades. O cara perdeu muito tempo, demorou a diagnosticar e muitas vezes já entra com a insulina para segurar a doença. Foi? Beleza? Tudo bem. Tá dando para conduzir a aula bem sem material, gente? Não tá dando calor, tremor, vontade de sair correndo, rasgar tudo? Não? Tá ficando fácil entender a sequência de eventos? Porque pelo menos, né, daqui até a nossa última aula vai ser assim com todos os professores. Cada um com seu estilo, Luciane mais elétrica, né, Odenir mais clássico, Sandro, saúde pública na veia, tá? E aí quem não conhece vai conhecer, mas cada um vai agregar muito a vocês, tá certo? Oi. Metformina. Isso, é o primeiro a ser escolhido. É só pra, na verdade, o que ela perguntou? A metformina é a primeira a ser escolhida. Está na sequência do uso delas. Primeira é a metformina, primeira linha. Depois tu vai para a segunda, glicazida, glibenclamida. E depois tu chega na terceira, que é a insulina. Diabetes tipo 1 não tem jeito, é insulina direto. Foi, pessoal? Maravilha. Daqui a pouco a gente vai fazer a pausa, tá? Sempre tem uma pausa. Olha aqui. Insulina, tem vários tipos. Agora preste atenção, tá? Preste atenção. Na apostila de vocês, página 7, tem uma tabela. Vê se não tem. Várias bancas pedem o Tratado de Enfermagem Médica Cirúrgica, 14ª edição. Essa tabela mostra os tipos de insulina que estão nesse livro. O Caderno de Atenção Básica 36, ele basicamente fala só de 2 tipos, que são os 2 tipos principais usados na prática. A insulina regular e a insulina NPH. E como essas duas caem mais em prova, nós vamos abordar elas, ok? Mas a tabela mostra que existem outros tipos. E aí a tabela mostra o início da ação da insulina, e aí vocês conseguem entender que tem insulina que começa a agir muito rápido, mas também termina muito rápido o seu prazo. Tem insulina que age depois de algumas horas,
Tá? E tem insulina que dura 24 horas. Você dá uma dose, a ação dela é de 24 horas. Então, existem tipos de insulina. Essa tabela só será estudada quando eu falar para estudar. Deu para entender isso? O que vocês vão entender, estudar, é o que eu vou falar a partir de agora. Porque aí são as questões de prova. Mas a tabela só será estudada e decorada em algumas situações específicas que eu vou orientar vocês. Então não precisa agora ficar igual um doido tentando decorar isso. Tudo bem? Deu para entender? Ok. Pausa. Pausa. Insulina pode ser congelada? Sim ou não? Não. Insulina pode ser deixada fora da geladeira? Pode. Pode. O paciente pode se auto-aplicar insulina? Ele pode reaproveitar o conjunto seringa-agulha? Ele pode ser orientado pela enfermeira a reencapar a agulha para guardar para a próxima aplicação? Presta atenção. Insulina pode ser administrada na veia? Qual tipo que pode ser administrada na veia? Todas elas ou só um tipo? Quando eu tenho que fazer mistura de insulina, exemplo, tenho que aspirar na mesma seringa NPH irregular. Quem eu aspiro primeiro? Precisamos estudar insulina, gente? Entenderam a quantidade de perguntas que as bancas fazem para vocês de coisas que vocês não sabem? E entendam que por isso a tabela vai ficar para depois, essa que eu acabei de falar. Vamos em cima daquilo que é mais cobrado. Larga tudo e presta atenção. A insulina, chamada regular, é classificada como de ação curta pelo Ministério, tá, da Saúde, Caderno de Atenção Básica 36. Ela é administrada geralmente antes das refeições, 15 minutos antes. Ok? Ela é transparente. Aí é para aqueles que nunca foram para a prática ou têm uma deficiência na prática. Ela é totalmente cristalina. Diferente da NPH, que é turva. E isso as bancas botam na prova. E ela pode ser, a regular, pode ser administrada endovenosa ou intramuscular, dependendo da necessidade. Ok? A NPH, nunca. E aí, na prova de residência do ano passado, uma delas, caiu assim: as insulinas só podem ser administradas subcutânea. Verdadeiro ou falso? Falso. Está errada a frase. Entenderam? Eles cobram assim. E alguns cobram direto. A NPH é uma solução cristalina que pode ser administrada endovenosa. Verdadeiro ou falso? Está tudo errado. Ela não é cristalina, é turva e não pode ser administrada endovenoso. Foi? A NPH é administrada depois das refeições, das principais refeições, coloração esbranquiçada e turva, característica dela. Agora, vamos lá. A principal via de administração é a subcutânea. É a principal, para todo tipo de insulina. Só nas emergências nós vamos usar a regular endovenosa, dependendo do caso. Tá? Mas a principal via é a subcutânea. E aí nós temos os locais de aplicação. Abdômen, braço, coxa e nádega. Nesta ordem pela velocidade de absorção. E por isso o abdômen é o lugar mais utilizado, porque é aquele que absorve mais rápido, tá, a insulina, fazendo o uso dela dentro do que a gente precisa. Tem que fazer rodízio, gente? Eu posso aplicar no mesmo lugar sempre? Isso vocês sabem, eu não vou nem perder meu tempo discutindo. Tá? O rodízio da insulina é obrigatório, porque senão faz lipodistrofia, altera a composição do tecido e o paciente fica todo cheio de deformidades abdominais. Ok? Então, abdômen, braço, coxa e nádega é a sequência de absorção. Você, por algum motivo não posso administrar no abdômen, vou ter que administrar no braço, você já tem que entender que aquela insulina vai ser absorvida numa velocidade mais lenta do que do abdômen. E assim sucessivamente. Entenderam? Beleza. Preste atenção agora. A insulina nunca é congelada, senão você perde ela. Mas ela tem que ser refrigerada. Insulina lacrada, nunca foi aberta.
é na geladeira, sempre em temperaturas de 2 a 8 graus Celsius. Entenderam? Lacrada, não foi aberta. Na geladeira, 2 a 8 graus Celsius, e o prazo de validade dela é o prazo que o fabricante der. Tá lá, válido até tantos anos, ok? Mas quando você abre a insulina, e lembrar que geralmente, em especial o hospital, é frasco multidose, você usa para vários pacientes, mas o paciente pode ter o seu próprio frasco em casa, ele pode ser orientado a deixar aquele frasco que ele abriu na geladeira, 2 a 8 graus Celsius, ou fora dela, desde que em temperatura de 15 a 30 graus Celsius. Aqui não é menos 15 não, tá, gente? Aqui é um traço separador. É de 15 a 30 graus Celsius. Pô, Valdemir, peraí. Verão do Rio de Janeiro, no Nordeste, chega a 50 graus, 40 graus. Nesse caso, ele vai ter que ser orientado a botar onde, gente? Na geladeira. Mas se a temperatura ambiente estiver entre 15 e 30, ele pode deixar do lado de fora. Depois de aberta, 30 dias depois, a insulina perde ação. E tem que ser descartada. E é por isso que se pede sempre para colocar a data de abertura do frasco. Então, 30 dias depois, a insulina tem que ser desprezada, porque você já não tem a eficiência dela. Fala. Não. A pergunta dela é interessante. Ficar em temperatura ambiente, uma coisa é eu tirar da geladeira antes para administrar o paciente, porque quando você tira a insulina um pouco antes, você diminui o incômodo que a insulina dá na aplicação. Ok, mas ela volta para a geladeira. Isso, pode. Não tem problema. Nós estamos falando, isso é diferente de você deixá-la fora da geladeira. Ela não precisa estar na geladeira. Gente, no nosso país tem gente que não tem geladeira. Simples assim. E você tem que entender que o cara não tem geladeira, ele vai ter, ou ele vai todo dia na unidade de saúde para receber uma insulina, às vezes várias vezes ao dia, ou tu vai ter que dar um frasco para ele. Só que entendendo que se tiver 15 a 30 graus a temperatura, pode. Acima disso não pode, criou um problema social. Entendeu? Então, aqui estamos falando de deixar fora da geladeira mesmo. Fica ali o tempo todo fora da geladeira. Então, insulina pode ficar fora da geladeira? Pode, mas em que temperatura? 15 a 30 graus. Entenderam como a pergunta que eu fiz e a resposta que vocês deram estava errada? Não, não pode. Claro, gente. Na prática, se eu tenho a possibilidade de deixar na geladeira, o que a gente fala para o paciente? Deixar na geladeira. Ah, mas está na geladeira, então pode passar de 30 dias depois que eu abrir? Não. Na geladeira ou fora dela? Com 30 dias tu vai fazer o quê? Desprezar. Entenderam que não é o fato de estar na geladeira que estica a vida útil da insulina. Ok? A questão de você deixar fora da geladeira é uma possibilidade que a característica da insulina permite, desde que nessa temperatura. Bom, a pergunta dela foi interessante também. Tem um local para colocar na geladeira? Algumas literaturas no passado discutiam isso, mas na porta da geladeira, mais embaixo para frente, para não ficar colado na parte da trás e não congelar. Mas isso, na verdade, hoje, nas principais literaturas, já não se discute mais. Você tem que trabalhar com a individualidade de cada um. Porque, por exemplo, tem geladeiras hoje tão potentes que se você botar da metade para trás, congela. Aí, nesse tipo de geladeira, tu tem que botar na porta. E aí tem o cara que bota na porta, mas toda hora está abrindo geladeira. E por isso que tem que ser individualidade. Tá? Gente, deu para entender isso aqui? Mesma coisa. A pergunta dela, e as canetas que as pessoas usam? Mesma coisa. Tá? Olha aqui, preste atenção. Mistura de insulina, o que é isso? O médico prescreve administrar NPH mais regular. Junto, gente, não são duas aplicações. Então você vai aspirar uma insulina, depois vai no outro frasco e aspira outra. E neste caso, você sempre vai aspirar primeiro a de menor ação. Regular e NPH, regular é a de menor ação, a NPH é mais longa. Então você aspira sempre primeiro a regular. Para vocês entenderem isso, gente, uma característica que vocês vão ver nas minhas aulas, eu sempre vou fazer vocês entenderem o processo. Por isso a aula vai um pouco mais devagar. Tá? Porque entendendo o processo, vocês param de decorar. E isso fixa melhor o conteúdo. Por que eu tenho que aspirar primeiro a regular? Porque se você aspirar primeiro a NPH, que é uma insulina de ação longa, na agulha vai ficar NPH. Então, quando você injetar no frasco de regular para aspirar,
você obrigatoriamente contamina o frasco da insulina regular, que é uma insulina de ação mais curta, com NPH, que é uma insulina de ação mais longa. O próximo paciente que tomar aquilo ali vai receber uma dose de insulina NPH, porque está contaminado o frasco. E isso vai tocar o rolo no plano terapêutico dele. Vamos inverter o raciocínio? Aspirei primeiro a regular, uma insulina de ação mais curta. Quando eu pegar o frasco de NPH e for aspirar, eu vou contaminar esse frasco. Deu para entender isso? Só que não tem problema, porque o frasco já é de uma insulina de ação longa, não vai trazer transtorno nenhum. Por isso, se aspira primeiro sempre a de menor ação. Foi? Agora aqui, ó, ao povo que respondeu que não. Muitos pacientes vão fazer a autoaplicação. Aplicou. Se ele não contaminou aquilo, não deixou cair no chão, não botou com a agulha colocada em cima da mesa, se ele não contaminou, ele vai ser orientado a reencapar a agulha com cuidado. Valdemar, se ele reencapar a agulha, ele pode se furar. É dele mesmo, gente. Então não tem problema. Ele reencapa a agulha e ele pode reaproveitar esse conjunto seringa-agulha, que já vem acoplado, até 8 vezes. Ele pode não chegar a 8 vezes, gente, se começar a se tornar muito dolorida, porque às vezes a agulha vai modificando a característica a cada injeção, chega uma hora que fica rombuda, machuca, aí você descarta. Mas ele pode reaproveitar até 8 vezes. Mas, Valdemir, peraí. Mas e os germes da pele? Né? Não vai? Não vai, gente. Tá? Existe uma coisa, qual é a principal via de administração da insulina? Subcutânea. Embora tenha germe ali, a gente tem um conceito errado de infecção hospitalar, infecção de uma forma geral. O nosso corpo, ele tem as defesas necessárias. A gente convive com germe, gente. Na boca tem mais bactéria e no intestino tem muito mais bactéria todo dia com a gente. E nem por isso a gente morre. Dá para entender isso? Então, se você fura a sua própria pele e depois vai furar de novo, tem bactérias ali, elas vão digerir os tecidos, vão comer. Não, não é assim. Esse conceito tem que ser modificado. Tá? A gente fala de infecção como se fosse muito fácil ter infecção. Mas não nessa circunstância. Então não há problema reaproveitar. Agora tem que tomar cuidado. Se o cara deixou cair no chão, né, igual um vídeo que eu vi essa semana, né? Vida de estagiário. Aí o cara é instrumentador cirúrgico, primeiro dia de trabalho dele. Aí ele pega a pinça estéreo, vai dar para o cara, cai no chão, ele pega e joga na mesa. Detalhe, sem luva. Pega com a mão, joga, regra dos 5 segundos. Não. Tá. Então assim, se o cara deixou a agulha cair, se contaminou, contaminação grosseira, aí ele descarta, ele despreza. Deu para entender que se ele consegue fazer na técnica, ele pode reaproveitar. Até quantas vezes? 8. E aí um detalhe importante. E esse conjunto seringa-agulha, joga no lixo comum? Não. Então normalmente ele é orientado, ou o caderno de atenção básica ele é bacana. Ele fala assim, ó, descartar no Descarpac. Quem dá Descarpac para ele? Ele chega na unidade de saúde e eu quero Descarpac. Não, meu filho, só tem 2 aqui pro mês todo, tá maluco? Não te dá, não. Não, mas pode comprar. Comprar? Deus me livre. Aí o próprio ministério fala assim, ó, o ideal é ele colocar no recipiente rígido que a legislação sanitária manda colocar. Mas, se não tiver, tem que ser em frasco rígido, do tipo amaciante. E não pode descartar em garrafa PET. Cuidado com a prática. Na prática, o povo orienta direto aí. Não, pega a garrafa PET, joga ali dentro, porque é frasco muito mole e a agulha perfura. Então, o frasco que o próprio caderno dá como exemplo é o de amaciante, que seria um frasco mais rígido. Ficou claro isso, gente? Isso tudo aqui cai na prova, hein? Tá? Bem, agora preste atenção. Já falamos que eu posso administrar a insulina no mesmo lugar sempre? Qual é a complicação? Essa já está registrada aqui. Existem pacientes que fazem reação alérgica à insulina, são raros, mas existe. Mas eu vou explorar aqui aquilo que cai na prova e que pode derrubar vocês. Preste atenção agora, a gente já está indo para uma parte da aula, gente, que agora a gente vai focar alguns detalhes, depois eu vou fazer o intervalo. A parte de diabetes é uma parte mais chata, que é mais longa. Hoje é a primeira aula, a gente atrasou um pouquinho para dar tempo de todo mundo entrar. Então é uma aula diferente. Né? Normalmente, por volta de 10 horas, eu faço o intervalo. Tá? Mas daqui a pouco a gente vai prorrogar para um pouquinho, aí eu faço um intervalozinho para a gente poder esticar a perna, tomar uma água, tomar um café.
E aí a gente volta com hipertensão, que é um assunto mais enxuto. Mas preste atenção. Hiperglicemia matinal, olha o nome. O cara é diabético, faz tratamento com insulina e todo dia, 7 horas da manhã, ele está hiperglicêmico. Ele é diabético, faz tratamento com insulina e todo dia de manhã ele está hiperglicêmico. Pô, mas como assim se ele está tomando insulina? Por que ele está hiperglicêmico? Entenderam o problema? Agora vamos entender como isso se desdobra. E tem 3 explicações para isso. São as hiperglicemias matinais. O primeiro é chamado fenômeno do amanhecer. O segundo, efeito Somogyi. E terceiro, declínio da insulina. Fenômeno do amanhecer, efeito Somogyi e declínio da insulina. Os 2 primeiros caem bastante. O último não cai tanto. Tá certo? Vamos entender cada um dos problemas e as suas soluções. Preste atenção agora. Fenômeno do amanhecer. Qual é o problema? A glicemia do paciente vem normal até 3 horas da manhã. E a partir dali ela começa a subir e o cara amanhece hiperglicêmico. Por que 3 horas da manhã? É o horário que o nosso corpo, de forma fisiológica, descarrega uma série de hormônios chamados contrarreguladores. Hormônios do crescimento, cortisol, porque é nesse horário que o organismo começa a fazer os seus reparos celulares. Então, é um período em que ele precisa de muita glicose. Já deve ter acontecido com alguém. Vai dormir por volta ali de meia-noite, 1h, cansado, aí bate, pum, dorme, apaga. Aí acabou faz assim, ó, pum. Caraca, dormi tudo, porra, sono bom. Aí olha para a hora, 3 horas da manhã. Aí fala, que isso, maluco? Não, tem que voltar a dormir. E às vezes não consegue. Aí fica fritando na cama. Já aconteceu? Esse acordar e despertar é por conta dos hormônios. Porque ele aumenta o metabolismo. E é o momento que o corpo dá uma, às vezes, acordada. E nesse momento que aumentou o metabolismo, está precisando de quê? Glicose. Então a glicose, numa condição normal, gente, o organismo regula a glicose. Você não vai ter hiperglicemia. Mas nesse caso, não. Nesse caso, o paciente é diabético e a glicemia dele vai subir a níveis hiperglicêmicos e 7 horas da manhã ele está hiperglicêmico. Deu para entender o problema? Mas a pergunta é, ele não está tomando insulina? Por que a glicose está subindo? Era para segurar. Não era para ter. Numa condição normal, ninguém faz hiperglicemia nesse horário. Esse cara também não era para fazer. O que está acontecendo com essa insulina que não está fazendo efeito? Vamos entender o problema. E vamos entender o problema pela solução. Olha a solução. Alterar o horário da insulina intermediária da hora do jantar para antes de dormir. Normalmente, a NPH, que é a insulina de ação longa, intermediária, na verdade, ela é dada logo depois das principais refeições. Então, logo depois da janta, o cara toma a NPH, ela vai fazer uma curva longa até o dia seguinte. Qual é o horário da janta? Depende. Tem gente que janta 6, 7, 8, 9, 10, não é isso? É cultural. Mas se você estiver internado no hospital, você vai jantar 5 horas da tarde. Porque 5 horas passa o jantar, 7,5 kit de sobrevivência, e tu só vai comer no café da manhã do dia seguinte. Porque no hospital é assim. Então tu janta muito cedo. Dá para entender que janta muito cedo? E no momento que você jantou, já vem um cara e faz o quê? Insulina depois da janta. Então, ao tomar a insulina muito cedo, a curva de ação dela ocorre muito antes do horário do pico dos hormônios. Então, quando esse pico hormonal acontece, a insulina já está descendo na sua eficiência. Deu para entender isso, gente? E aí o cara começa a aumentar a glicemia, porque a insulina não está conseguindo cobrir esse horário. Aí como é que a gente corrige isso? Tira a insulina da hora do jantar e empurra ela para mais tarde. No momento que você empurrar ela para mais tarde, a curva dela acompanha e cobre o horário do pico hormonal. O cara nunca mais vai ter hiperglicemia matinal. Deu para entender? Fenômeno do amanhecer. Qual é o problema? Glicemia normal até 3 horas e aí ela aumenta. Qual é o problema? Deu a insulina cedo demais. Solução, traz a insulina da hora da janta para a hora de dormir e você resolve o problema. Foi? Ok? Em termos gráficos, seria isso aqui, ó. 3 horas da manhã, a glicemia do paciente que vinha normal subiu. A insulina tu deu cedo demais e aqui ela está caindo. O que a gente faz? Aqui é a janta.
Você empurra da janta para a hora de dormir. Você empurrou a curva dela para frente. E aí, nesse horário aqui, a glicemia não sobe mais. Fenômeno do amanhecer. Foi? Segundo problema, efeito Somogyi. Agora o problema é diferente. No efeito Somogyi, você tem a glicemia normal ou até um pouquinho elevada na hora que você deita. 3 horas da manhã, o paciente faz hipoglicemia. No pior horário que tem para fazer hipoglicemia. Por quê? Porque é a hora que os hormônios contra-reguladores estão sendo descarregados. Mas não tem problema. Eles vão promover quebra de glicose para tudo quanto é lado, porque eu preciso de glicose. E aí, nesse momento, a quebra é tão exagerada que o paciente sai de uma hipo para uma hiper de rebote e amanhece 7 horas da manhã, hiperglicêmico. Então, o que aconteceu agora? Glicemia normal, ou até um pouquinho alta, na hora de deitar, 3 horas da manhã, hipoglicemia, e 7 horas da manhã, hiperglicemia de rebote pelas quebras das reservas. Isso é o efeito Somogyi. Mas por que está acontecendo essa hipoglicemia 3 horas da manhã? Vamos ver o raciocínio de solução para entender o problema. Diminuir a dose da insulina à noite. Qual é o problema do efeito Somogyi, gente? A dose de insulina está alta demais. E aí, como ela está muito alta, ela está promovendo a hipoglicemia no pior horário possível, 3 horas da manhã. E aí o corpo reage e faz a hiperglicemia de rebote. Então, a primeira solução seria o quê? Diminuir a insulina. Aí o médico vira para você e fala assim, pode não. Essa é a dose que eu preciso que ele tome. Bom, então se eu não puder diminuir a dose da insulina, porque o problema é esse, a dose está alta, mas se eu não puder diminuir, eu entro com um lanche na hora de dormir, para evitar que o paciente faça o quê? A hipoglicemia. E aí você resolve o problema. Deu para entender o efeito Somogyi? Insulina demais, gerando hipoglicemia 3 horas da manhã, com uma hiper de rebote. Foi, pessoal, Somogyi? E a partir daí nós temos o processo de correção, ou diminui a dose da insulina, ou entra com lanche. Certo? E para terminar, e a gente poder fazer o nosso intervalo, declínio da insulina é o oposto do Somogyi. Agora aqui a dose da insulina está baixa demais. Então, como ela dá uma dose baixa, uma subdose, o paciente vai ao longo da madrugada aumentando o nível glicêmico dele até ficar hiperglicêmico. Então, nesse caso aqui, a gente tem que aumentar a dose da insulina, tá? Ou entrar com uma dose extra de insulina, se for o caso, na hora dele dormir. Aí depende do esquema. Mas o declínio da insulina é o que menos cai em prova. Fenômeno do amanhecer e efeito Somogyi são os dois principais nas provas de residência. Fenômeno do amanhecer, glicemia normal até 3 horas aumenta hiperglicêmico. Problema, deu a insulina cedo demais e isso gerou a falta de cobertura. Traz a insulina, solução, para a hora de dormir. Efeito Somogyi, estou dando insulina demais. 3 horas da manhã ele faz hipoglicemia e a glicemia sobe por rebote. Solução, ou diminuo a dose, ou entro com um lanche na hora de dormir. Foi, pessoal? Vamos fazer um intervalo de 10 minutos e a gente volta. Fugido, entenda, aquele povo que não pode aparecer em foto, que vai ter que virar Samara, botar o cabelo para frente, assim. Gente, a gente tem as nossas redes sociais, a gente gosta sempre de mostrar as turmas cheias, a gente gosta de interagir com vocês, então a Larissa vai sempre aparecer aqui, nós temos a Cláudia também, que é a nossa outra funcionária, que faz as trends. Assim, a gente leva com muita leveza esse período, mas obviamente ninguém é obrigado a participar. Mas quem quiser participar e quiser fazer uma foto, a gente também fica muito feliz, porque a gente consegue mostrar o trabalho, né, e mostrar como o W consegue ter vocês em sala e mostrar para as pessoas que elas têm que se preocupar, porque se vocês estão aqui, a quantidade de vagas de residência lá na frente vai diminuir, tá?